Outra distribuição muito importante é a distribuição de Poisson. Ela descreve as probabilidades do número de ocorrências no campo ou intervalo contínuo, em geral tempo ou espaço. Por exemplo, esse tempo, o espaço, esse intervalo contínuo pode ser defeitos por centímetros quadrados, acidentes por dia, clientes por hora, chamadas de telefone por minuto. Observe o seguinte: a unidade medida, tempo área, é contínua. Então, a unidade medida é contínua. Okay? Eu tenho uma chapa aqui, quantidade de defeito nessa chapa. A chapa é contínua, mas a quantidade de defeito, a variável aleatória, é discreta. Então eu tenho esse defeito, esse defeito, esse defeito, esse defeito. Então a variável é contável. Então as falhas não são contáveis. Né? As falhas. Não é possível contar os acidentes que não ocorreram ou o número de chamadas que não foram feitas. Então, tirando essas pequenas falhas aqui que eu contei, que eu marquei, essas variáveis discretas, os defeitos, o restante é incontável, é contínuo, é incontável. Então, por exemplo, eu não sei o número de chamadas que não foram feitas. As que foram feitas eu sei. Os defeitos aqui eu conto, mas não defeito numa chapa eu não conto. Okay? Então, sempre que envolver defeito por centímetro quadrado, acidente por dia, cliente, chamadas telefônicas por minuto, sempre for a unidade medida tempo ou área contínua, então vou usar a distribuição de Poisson. Essa distribuição ela é um tipo de distribuição binomial. Só que nesse caso, a minha probabilidade de sucesso ela vai tender a zero. Numa chamada telefônica, por exemplo, você vai ter quanto tempo dura a chamada telefônica, vamos supor, no dia. Mas a chamada telefônica, se ela dura apenas alguns segundos. Então esse segundo, comparado ao dia inteiro, ele não é nada. Então por isso que a minha probabilidade vai tender a zero. O meu N, ele vai tender a infinito. Só que o produto, ele é contável. Então o produto, por exemplo, acidente por dia, né, ele é contável. Então eu vou chamar isso de lambda. Então a média é o quê? É esse lambda. Por exemplo, acidente por dia, defeito numa peça. Então isso vai ser o lambda. E a variância minha, eu vou usar a distribuição binomial. NP em menos P. Mas como o P aqui, ele tende a zero, a minha variância vai ser apenas NP, ou lambda. Então, a variância é igual à média na distribuição de Poisson. Bom, como eu posso, vou mostrar aqui para vocês como chegar à forma da distribuição de Poisson a partir da distribuição binomial. Então, aqui está a minha forma da distribuição binomial. Eu vou estender ela. Então, com isso aqui, ó, n-1, a fatorial de baixo. Eu vou acortar isso aqui com isso aqui. Então, isso vai me dar o quê? Vai me dar isso aí, 1 sobre k. N elevado a k, eu coloquei o n em evidência. Eu coloquei cada n desse aqui em evidência. Né? Então, ficou n elevado a k. Tá? N elevado a k. Por quê? Porque, e aí vai ficar 1 menos 1 sobre n, 1 menos 2 sobre n, assim por diante, até 1 menos k menos 1 sobre n. Ok. Bom, lembrar agora das condições iniciais. P vai ser muito pequeno, o n vai tender a infinito. E o np é igual a lambda. Então vamos fazer. Olha, vamos fazer um limite disso aí. Então, se o n tender a infinito e o p tende a zero, vamos ver quanto é que dá. Se o n tende a infinito, obviamente, esses valores aqui ó, de dentro vão todos tender a zero. Então isso vai ficar 1. Então tudo isso aqui desaparece. Isso aqui desaparece. É 1, né? Então ficou só 1 sobre k, nk, pk, tal. Agora, quem é np elevado a k? Np elevado a k é o lambda elevado a k. Então você vai dar lambda elevado a k. Só que np igual a lambda
significa o P igual a lambda sobre N. Então, lambda, P igual a lambda sobre N. Então, eu vou ter isso aí, ó. P, substitui no lugar do P, o lambda sobre N, elevado a N menos K. Bom, agora eu vou fazer o P. Esse P aí vai... esse limite, quando o N tende a infinito, o limite dessa expressão aqui, ó, 1 menos lambda N por N menos K, isso aqui é elevado a menos lambda. Então, quando eu faço o limite disso, faço o N tender a infinito, esse 1 menos lambda sobre N, elevado a N menos K, vai tender a E menos lambda. Essa demonstração é a demonstração do cálculo. E eu fiz aqui para mostrar a vocês depois. Então, portanto, se eu substituir E menos lambda em cima, vai ficar então a fórmula essa aí, ó, E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a K sobre K fatorial. Então, só lembrando para vocês por que limite de 1 menos lambda por N com N tendendo a infinito é igual a E elevado a menos lambda. Então, como é que eu calculo isso aí? Como é que eu chego nessa fórmula? Por que é importante isso? Para não ficar decorando. Então, não ficar decorando, a gente deduz quando possível, né? Claro que de fazer muito exercício a gente acaba decorando. Então, é só eu lembrar. Eu vou calcular o logaritmo neperiano de tudo isso aí. O logaritmo neperiano de um limite é o limite do logaritmo. O n menos k vai multiplicando, que é logaritmo, vai ficar bem para cá, multiplicando. Eu vou dividir então tudo por n menos k, então o n menos k ficou aqui no denominador. Agora, isso tendendo a zero, a infinito, eu vou ter então o n. Aliás, vejam o seguinte: se eu tender aqui ao infinito, eu vou ter esse primeiro aqui, ó. Se eu pegar isso aqui, o n infinito, isso aqui vai me dar, isso aqui vai ser zero, e o expoente vai tender ao infinito. Então eu vou ter aqui 1, logaritmo de 1, que é o logaritmo neperiano de 1 é zero. Então eu vou ter 0, logaritmo de 0 elevado a infinito. Então não tem como eu calcular isso. Olha aqui também, aqui vai me dar infinito vezes 0. Infinito vezes 0. Aqui vai me dar infinito vezes 0. Não tem como eu calcular. Como tem infinito vezes 0, o que é que eu faço? Aplico a regra de L'Hopital. E quando eu aplico a regra de L'Hopital, então, mas para aplicar a regra de L'Hopital, primeiro eu tenho que transformar em infinito por infinito, então 0 por 0. Aí eu posso. Nesse caso nosso aqui, ficou o quê? Aqui, ó, n tendendo a infinito, isso aqui ficou logaritmo de 1, que é 0, e embaixo tendeu também a 0. Então ficou 0 por 0. Agora eu posso aplicar o regra de L'Hopital. Regra de L'Hopital aqui, eu derivar o numerador e o denominador do limite. Quando eu derivo o logaritmo de 1 menos lambda por n, isso vai me dar o quê? Vai me dar 1 sobre 1 menos lambda n. O logaritmo de x, o derivado do logaritmo de x é 1 sobre x. Então, ficou aqui embaixo. Só que, claro, como eu tenho derivada de logaritmo de 1 menos lambda sobre n, isso eu estou derivando com relação a n. Então, esse primeiro eu vou derivar. Então, ficou menos lambda, ficou menos derivada de lambda sobre n, né? A derivada do que está dentro. Então, ficou menos lambda por n ao quadrado. Aí, como aqui era menos, vai ficar mais aqui. Por isso ficou aqui em cima lambda n ao quadrado. Então, ficou lambda n ao quadrado dividido por 1 menos lambda n. E embaixo também eu tenho que derivar isso aqui, ó, de baixo. 1 sobre n menos k. Derivar 1 sobre n menos k vai ficar n menos k ao quadrado embaixo, menos 1. Okay? Lembrando que se eu derivo x menos 1, 1 sobre x, eu derivo 1 sobre x, isso aqui vai ser o quê? 1 sobre x vai ser menos 1
sobre x ao quadrado. É só lembrar isso aí. Tá? Ou forma mais simples, né? X elevado a menos 1. A derivada disso aí vai ser menos 1 menos 1. Então vai ficar... eu boto o menos 1 aqui na frente. Menos, multiplico x, subtrai menos 1, dá menos 2. Então vai ficar menos x elevado a menos 2, ou menos 1 sobre x ao quadrado. Ok, está demonstrado. Bom, então vamos para um exercício da distribuição de posição. Suponha que em média o telefone toque 4 vezes ao dia em uma casa, com a probabilidade de que no certo dia ele toque no máximo 2 vezes. No máximo 2 vezes. Então ele pode tocar uma vez, 2 vezes, né? No máximo 2 vezes. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, calcular a probabilidade de não tocar nenhuma vez. Lembrando que o lambda é o NP, é a quantidade de vezes que ele toca ao dia. Então, 4 vezes ao dia. Então, 4 é o lambda. Então, aqui é elevado a menos 4, vezes 4 é elevado a 0, isso ainda é elevado a menos 4. Uma vez vai me dar 4 elevado a menos 4 e 2 vezes vai me dar 8 elevado a menos 4. Então, como eu quero saber no máximo 2 vezes, no máximo, então vai ser 0, a somatória disso aí. Então, eu vou de não tocar nenhuma vez, de tocar uma vez e tocar 2 vezes. Isso vai me dar, então, 0,2381%. Okay? Então é isso. Nós finalizamos aqui a distribuição de probabilidade discreta. Na próxima aula nós veremos distribuição de probabilidade contínua. Até lá!